Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Como todos os sábados, estamos aqui novamente para mais um episódio. Pessoal, perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala. Perguntas em texto, o equivalente a uma leitura também de 40 segundos e 1 minuto. Ok? Lembrando, as inscrições para imersão presencial em fusões e aquisições de M&A. Está aumentando aí o número de inscritos, eu fico feliz, né? Vocês devem estar vendo as informações aí, para quem quiser mais informações, aqui na descrição do vídeo tem os links, dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, aqui em São Paulo. Ok, pessoal? Quinta, sexta, sábado, domingo, o dia todo, domingo até o horário do almoço. Além das aulas, obviamente, do conteúdo, né, didático, todo o material que eu tenho, não só sob o ponto de vista do arcabouço teórico, acadêmico, que eu dava essa disciplina, né, de fusões e aquisições no IBMEC, durante 10 anos eu dei aula sobre isso, mas não sou um acadêmico, né, não fui chamado ao IBMEC para dar aula por ser um acadêmico de profissão, né, mas porque eu já trabalhava no mercado com isso, então tem toda aí minha experiência prática também, que foi colocada ali a serviço da academia. E agora, nesse treinamento, nessa imersão presencial também, vocês vão ter acesso a todo esse arcabouço teórico, sob o ponto de vista das fusões e aquisições e do valuation, né, sob o ponto de vista teórico, mas obviamente tudo que é mais prático, tudo que a gente pode aproveitar da teoria, porque isso tudo era aplicado no mercado pela minha empresa de M&A, minha boutique de M&A que eu fundei, e agora que eu tenho outra, né, então um pouquinho mais desacelerado nesse momento, né, já passei muito tempo, inclusive essa empresa aqui em São Paulo, eu morava em Brasília na época e passava aqui, vinha 2, 3, até 4 vezes por semana, porque eu gostava sempre de dormir em casa, então fazia esse bate e volta. E agora que eu, digamos, desacelerei, que eu voltei a morar em São Paulo, mas muito mais aqui, os objetivos acadêmicos da minha esposa, né, tá fazendo 2 pós-graduação aqui em São Paulo, e minha vez agora de acompanhá-la, né, e apoiá-la no que ela faz. Então, imersão presencial é um prazer que eu gosto, né, de dar aula. Vocês sempre pedem, tinha uma lista de espera aqui na imersão, então está aberta as inscrições, 7, 8, 9, 10 de setembro. Então vamos lá, recado dado, qualquer informação adicional nos links aqui na descrição do vídeo. Sem mais delongas, já delongando um pouco, né, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Olá, professor, tudo bem? Meu nome é Alberto Yu e estou com algumas dúvidas no cálculo do Global CAPM para a definição do CAE, K de Cobori e de Equity, né? Então é custo do capital próprio, tá? Do CAE no valuation de empresas, em especial na definição do beta e prêmio de risco dos Estados Unidos. Primeiro, qual a melhor forma de definir o beta? Vi que diversas pessoas utilizam o beta do segmento em que a empresa está inserida, extraída do site do Damodaran. Porém, não seria melhor calcular de forma manual para a empresa sendo avaliada? E qual a diferença entre beta desalavancado e alavancado? 2. Em relação ao prêmio de risco mercado dos Estados Unidos, média do rendimento das ações das empresas americanas menos a média do rendimento dos T-bonds americanos, qual a diferença entre as médias Arithmetic Average Historical Return e Geometric Average Historical Return? Quando utilizar cada uma e qual a melhor para o valuation? Desde já agradeço imensamente pelos conhecimentos compartilhados. Forte abraço. Bem, vamos lá, Alberto. Você só não disse de que cidade você é, né? Mas vamos aqui às suas 2 dúvidas. Então já tirei a dúvida aí do CAE, né? Sempre a gente fala nessas siglas aqui em valuation, só para colocar todo mundo aqui no mesmo entendimento, né? No mesmo ponto de entendimento. CAE é o custo do capital próprio. K de Capital e E de Equity, tá ok? Você vai ver lá o KD, que é o custo de capital terceiros, o K de Capital e o D de Debit, de dívida, né? Então a primeira pergunta dele, qual a melhor forma de definir o beta? Ele viu que as empresas, vamos lá, pega, que na realidade a gente faz, né? Quem fizer a imersão, quem já fez o investidor de alta performance, sabe que a gente pega ali os dados no site da Damodaran, pelo menos cada um tem uma maneira de fazer. Eu gosto de fazer o custo de capital
nominal em dólar e depois transformado em custo de capital nominal em reais, tá? Então a gente pega os dados no site da Mudaran. Geralmente, quando a gente está trabalhando com M&A, as empresas são de capital fechado. Teve até nos episódios anteriores alguém com essa dúvida. Não, mas se a empresa é de capital aberto, a gente tem acesso ao beta estatístico dela, né? Como é que a gente tem acesso a betas de empresas de capital fechado? Porque não tem essas informações, né? Elas não são listadas em bolsa. Na realidade, a maioria das operações de M&A são de empresas de capital fechado e a gente utiliza essa metodologia que inclusive está no meu livro, tá? Na análise fundamentalista tem essas dúvidas todas, tá, Alberto? Espero que você compre o livro que está tudo bem explicadinho lá. E o curso Investidor de Alta Performance tem também tudo sobre valuation, né? Não profundamente, mas tem para quem quer investir em ações, o curso Investidor de Alta Performance, e na imersão presencial em fusões e aquisições valuation, aí sim o valuation é bem aprofundado, sob o ponto de vista do M&A, das fusões e aquisições, que, digamos, seria o mais refinado, né, do processo. Afinal de contas, você está fazendo valuation de uma empresa inteira, porque você vai comprar ela inteira, né? Quando não inteira, você vai comprar o controle dela, na maioria dos casos. Então, é um valuation bem mais aprofundado, né? Com muito mais detalhes, muito mais visão do risco, né? De tudo que pode ter de errado da empresa. Acho que até comentei aqui o caso da Americanas, né? Se tivesse num processo de M&A, aquilo ali seria descoberto facilmente, tá? Mesmo tentando esconder, né? Até porque é difícil esconder 40 bilhões, né? Mas mesmo que fosse menos, você descobre um processo de M&A, tá ok? Pelas diligências, né? Por todas as informações que se levanta da empresa e você, num processo de M&A, você levanta realmente, né, o que a gente chama os esqueletos no armário e seria facilmente descoberto. Então, num processo de M&A, o valuation é muito mais refinado. Isso posto, né? Deu uma devagada aqui, mas isso posto porque o beta você pega das empresas de capital fechado, você vai lá, uma empresa de processamento de alimentos. Ela tem capital fechado, qual que é o beta dela? Então, como a gente faz o custo de capital nominal em dólar, eu vou lá, pego as informações do segmento dessa indústria, processamento de alimentos, pego o beta que lá no site já está desalavancado e eu realavanco pela dívida da empresa, né? Pelo nível de alavancagem da empresa, tá? Então, já respondendo aqui, qual a diferença entre beta desalavancado e alavancado? Então, a primeira parte não tem, até porque você não consegue calcular o beta da empresa, né, já que ela não tem ações listadas em bolsa, né? Então, como é que você vai pegar, fazer uma regressão linear, porque o beta é estatístico, né? É uma regressão linear que você faz de todas as observações da variação do preço, né, das ações daquela empresa. Como ela não tem capital aberto, não tem como ela não tem liquidez, não é negociada, não tem nem como você calcular na mão esse beta, da forma que você colocou a sua dúvida. Como que a gente calcula? Pega um beta desalavancado da indústria da qual ela faz parte, no nosso exemplo, processamento de alimentos. Pego o beta desalavancado da indústria de processamento de alimentos e eu vou lá e realavanco pela dívida da empresa. Então, chegando nesse ponto, qual a diferença de beta desalavancado e alavancado? O próprio nome já diz. Desalavancado, sem dívida. Alavancado, com dívida, né? Então, e também isso é um apêndice do meu livro, tá lá a metodologia do bottom-up beta, que é que a gente ajusta o beta estatístico por um beta mais realístico. Já expliquei aqui. É só procurar aqui nos episódios 2 ou 3 atrás, eu expliquei a lógica, né, do bottom-up beta, que você considera que as empresas têm magnitudes similares, né, são empresas de similares riscos, com magnitudes similares de características da empresa, né? Sazonalidade, alavancagem operacional. Então, você está muito parecido. O que é que vai definir a diferença de risco dessas empresas? Alavancagem, risco financeiro, né? Então, a metodologia bottom-up beta, ele ajusta isso aí, porque quando você pega, inclusive na aula, né, no livro, eu mostro ali um exemplo, inclusive era Americanas e Renner, nesse exemplo, há muito tempo, até mais, eu dava aula esse exemplo é de 15 anos atrás, não sei, uma coisa assim, né? Então, esse exemplo de Americanas há 15 anos atrás, comparado com a Renner, a gente vê que tem uma distorção no beta estatístico, né? Porque o beta estatístico, teoricamente, estava até invertido. A empresa tem uma alavancagem muito maior que a outra e o beta estatístico dizia que ela tinha um risco muito menor, que era o inverso. Deixa eu ver se eu lembro. Por esse exemplo da Americanas e Renner, elas tinham as 3 características, só para vocês entenderem, né? As 3 características de magnitude da operação eram similares, empresas de similares riscos na época, né? Renner e Americanas, lojas de departamento,
É muito parecida em alavancagem operacional. O que é alavancagem operacional? Base de custo fixo muito parecida, em lojas, em todos os shoppings, ou seja, tinha uma base de custo fixo, uma estratégia, né, de alavancagem operacional muito similar. Sazonalidade, ciclicidade, né, na geração de caixa também muito similar, porque todas elas dependem, né, de datas comemorativas. Então, Dia das Mães vende mais, né? Então eles têm uma ciclicidade, Dia dos Pais vende mais, aí vem um período de baixa, né? E Dia dos Namorados, Natal. Então a ciclicidade muito parecida, se não idêntica, né, para as empresas. Alavancagem operacional igual, ciclicidade igual e estratégias de diferenciação. Eles atingem mais ou menos, têm a mesma estratégia de atingir as mesmas classes sociais, né? Com os seus produtos e a sua estratégia de preço. Então, se elas são muito similares, elas deveriam ter riscos similares. E aí você vai lá no BS Estatística, tem um risco muito discrepante. O que pode explicar isso? A alavancagem, que é o risco financeiro. Uma empresa geralmente é mais alavancada que a outra. Se elas tiverem um nível de alavancagem idêntico, o risco delas teria que ser muito próximos um do outro. E nesse exemplo que eu uso, inclusive na época era assim, a Americana se mostrava muito menos arriscada que a Renner, pelo BS Estatístico. Quando a gente ia lá e olhava, né, fazia essa análise um pouco mais criteriosa, você ia ver que a alavancagem financeira da Americanas era 3 vezes maior que o da Renner. Então ela não tinha lógica, ela tem um risco menor. Então quando você vai lá e usa a metodologia do bottom-up beta, o que você faz? A gente aprende isso aí sim, você calcula um por um, tá? Você tem como calcular. Como o site da Moderna já dá o da indústria de alimentos lá, no nosso exemplo, né? Processamento de alimentos, já dá desalavancado. O que é o desalavancado? Ele considera como se todas as empresas daquela indústria não tivessem dívida. Então ele tira o efeito da dívida das empresas e acha um novo beta. E aí que a gente chama o beta desalavancado da indústria. Tá? Aí você tem que pegar valor de mercado, dividir pela relação dívida-equity, faz um monte de conta, você desalavanca todo mundo. É como se você considerasse que naquela indústria nenhuma empresa tem dívida, né? Nenhuma utiliza a alavancagem financeira como estratégia. E aí o que a gente chama de beta desalavancada da indústria. Aí você pega a empresa específica que você está avaliando, pega a relação dívida-equity dela, relação de alavancagem financeira, e refaz essa conta que a gente chama realavanca o negócio, né? Então você pega aquele beta desalavancado, insere a dívida dessa empresa, você acha um beta alavancado. E aí é esse beta alavancado que você usa no CAPM lá, para você fazer a conta do custo de capital próprio. Eu não sei se ficou muito complicado, mas essa é a lógica, né? Você desalavanca todo mundo, depois realavanca empresa por empresa, você vai achar um novo beta, né? Para quem já fez essa aula comigo e está no exemplo do livro também, você vê que os betas estão todos distorcidos. Né? Quando você faz tudo isso e realavanca uma por uma, você vai ver que os betas são completamente diferentes. É uma forma da gente ajustar, né, essa teoria aí do beta estatístico. Ok? Espero que essa aqui não tenha ficado muito complexa. A segunda, em relação ao prêmio de risco mercado dos Estados Unidos, média de rendimento das ações das empresas menos a média de rendimento dos T-bonds, qual a diferença entre as médias aritméticas, né, você colocou aqui, que você acha lá no site da Moderna também, né, está em inglês, Arithmetic Average Historical Return, né, ou a média aritmética dos retornos históricos, e a geométrica, Geometric Average Historical Return. Quando utilizar cada uma e qual a melhor para o valuation? Na realidade, você não utiliza a aritmética. Eu vou te explicar por quê, tá? Já li aqui sua pergunta, né? Então, qual a diferença de média aritmética e média geométrica? A aritmética já diz. Você tem 10 observações, você soma as 10, divide por 10. Você acha uma média aritmética. A média geométrica, não. Quando os números, as observações têm uma característica que a gente chama de progressão geométrica, ela tem uma razão entre essas diferenças, né? Elas crescem ou diminuem em alguma razão, ela tem uma característica de progressão geométrica. Então, você não pode usar aritmética, você vai distorcer completamente, né, a sua análise. E a média geométrica, ela é sempre menor do que a média aritmética. Tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo simples. Então, em finanças, matemática financeira, a gente usa a média geométrica. Né? Como você está olhando a retornos históricos, a gente está falando em percentual. Então, geralmente, acumulação de percentuais, você usa a média geométrica porque ela tem uma característica de progressão geométrica. Né? Então, não faz nem sentido você usar a aritmética, tá? Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo simples aqui com 2 observações que fica mais simples, né? Só abrir a calculadora aqui. Imagine que você fez um investimento lá de R$100. Aí, no primeiro mês, teve um retorno de 1%. No primeiro mês, não. No primeiro ano, teve um
pode ser mês, né, como exemplo, mas no primeiro ano teve um retorno de 1%, e no segundo ano teve um retorno de 500%. Então, se você fizer a média aritmética, você vai pegar você tem duas observações, né? Então, vamos lá, você vai pegar 1% mais 500, 501, quando você divide os 501 por 2, dá 250,5, né? Então, você teve uma média aritmética de 250,5%. Quando você pega a geométrica, só que se você for fazer isso, né? O que você vai fazer aqui? Olha o rendimento real, né? Então, você investiu 100, ganhou 1% no primeiro ano. Você vai terminar com 101. Aí, no segundo ano, você ganhou 500%. Você vai terminar, no final do segundo ano, seu investimento deu 606%. Se você usar a média aritmética, você vai falar, em média eu ganhei 250,5% ao ano. Não é verdade, quer ver? Ó, se você pegar 100, aí você ganhou 250,5% no primeiro ano, você terminou com 350,5 reais. E aí você ganhou os mesmos 250,5%. Você terminou o segundo ano com R$ 1.228,50. Isso não é verdade, né? Você terminou com 606, ok? Então, quando você pega a média geométrica, ele ajusta isso aí, porque é realmente o que você ganhou. Porque, na realidade, você ganhou 500% sobre 101. Não foi 250 sobre 100, depois 250 sobre o resultado disso, tá? Então, essa é a diferença. Você tem uma característica de progressão geométrica, a gente faz, são contas, né, de exponencial, de raiz quadrada, esse tipo de coisa. Você acha a média geométrica, facilmente você procura aí na internet, você vai ver as fórmulas, mas como você quer entender a lógica é essa. A gente usa a média geométrica, tá? Porque ele tem características de progressão geométrica, né? É juros sobre juros, então você não pode tirar a média aritmética. Nesse exemplo simples aqui, números obviamente absurdos, só para a gente entender, né, a magnitude das diferenças. Você pegar a média geométrica, ela vai dar o resultado. Você pegar a média aritmética, dá o dobro do resultado. Espero ter te ajudado com essa resposta e obrigado aqui pela deferência. Vamos aqui à próxima, então? Bom dia, professor Cobori. Décio de São Paulo. Professor, como o senhor enxerga os pontos positivos e negativos da reforma tributária em termos de simplificação de carga tributária, o que sempre penaliza demais as empresas e atravanca o crescimento, mas também do ponto de vista de setores mais ou menos impactados, possíveis cargas totais maiores, a perda de autonomia dos estados e o quanto está se levando em conta que uma reforma assim pode gerar uma desoneração não só na parte tributária em si, mas na complexidade de operações de empresas hoje. Décio, aqui de São Paulo, vamos lá, Décio, foi aprovado agora, né? É o assunto do momento, muito controverso, mas só para explicar, foi aprovada uma reforma em primeiro turno na Câmara, ela vai passar pelo Senado, existe possibilidade, o Senado pode alterar, mas não existe expectativa que ele altere muito isso, até porque a maior dificuldade era na Câmara. A Câmara tem realmente a representatividade, em teoria, né? Ela tem a representatividade do peso de cada estado da federação, e no Senado, né, que chama a Câmara Alta, né, e a Câmara Baixa, são definições, né? Então, a Câmara dos Deputados, um pouquinho só de estrutura, né, da política. A Câmara dos Deputados, ela tem proporcionalmente os estados em relação à sua população, tem mais ou menos deputados, ou seja, São Paulo tem muito mais deputados do que tem o Acre, porque eles tentam dar a representatividade da população como um todo, né? Então, o estado de São Paulo tem mais, assim como o menor estado tem menos, tá? Então, o que em outros países chama Câmara Baixa. Então, a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, tem realmente a representatividade. Não estou dizendo que isso realmente tem, mas a intenção é essa. Obviamente, se for lá ajustar, você vê que está um pouco distorcido, mas a intenção é essa, que a população como um todo esteja representada na Câmara dos Deputados, tá? E o Senado, que é a Câmara Alta, o Senado, ele tem a representatividade das federações. Então, por isso, todos os estados têm exatamente o mesmo número de senadores, 3 senadores cada estado. Tá? Então, a Câmara Alta, ele representa os estados da federação, e a Câmara Baixa, que é a Câmara dos Deputados, representa a população. Então, passou na Câmara dos Deputados, que é o mais difícil, tem 513 deputados, é muito mais difícil chegar a um consenso, fazer as votações, passou lá, que é o mais difícil. Agora vai para o Senado, que tem 81 senadores, e, teoricamente, tem menos divergências no Senado quanto a esse assunto do que tem na Câmara. Então, muito provavelmente ela passa sem muitas alterações, né? O mais difícil passou, que é na Câmara dos Deputados, tá? Explicado isso, aí só para pegar, né? Que você fala Câmara Alta, Câmara Baixa,
Aí você vê, para quem gosta de filme, história, né? Na Inglaterra é Câmara dos Comuns, que é tipo o povo, né? E a Câmara dos Lordes, né? Que é o Senado, tá? Tem e quem estuda filosofia grega e tal vai descobrir muito mais coisas, né? A evolução desses nomes e o que isso representa na República, nas democracias, tá? Bom, não tem nada a ver com a sua pergunta, mas vamos lá. Então passou, vai passar, teoricamente vai passar no Senado, só que isso só vai ser implementado, esqueci até as datas aqui, mas é só mais para frente, tá? Mas a proposta, inclusive, ela foi aprovada como um todo, mas ela vai ter uma série de ajustes, leis complementares, que vai realmente detalhar como isso vai ser implementado, tá? Mas, grosso modo, a reforma tributária, sob o meu ponto de vista, é excelente, né? Agora tem que ver como é que eles vão implementar isso, como vai ser os detalhes, tá? Não tem como se ser contra uma simplificação do nosso sistema tributário. Nosso sistema tributário é caótico, né? Então, eles vão pegar lá 5 impostos, IPI, COFINS, né? PIS, COFINS, o IPI, que é Imposto sobre Produtos Industrializados, contribuições sociais, para fins sociais, PIS, né? Também social, que são impostos federais, vai pegar o ICMS, que é estadual, e a ICS, vão transformar esses 5 impostos em um só, que é o IVA, né? O Imposto sobre Valor Agregado. Isso é muito complexo, eu vou tentar reduzir aqui, tá? Resumir. E esse IVA vai ser separado uma parte para a federação e uma parte para os estados, né? O que é dos estados ele vai chamar imposto sobre bens e serviços, e o que é da federação vai chamar contribuições sobre bens e serviços. E vão distribuir isso aí, que ainda vão detalhar como vai ser distribuído, tá? Porque qual a dificuldade de sempre ter uma reforma tributária? Porque você mexe com interesse. A gente foi criando um monte de coxa de retalhos, né? Guerra fiscal, aí um estado dá isenção para aquela fábrica vir para cá, e toma a fábrica que ia ser instalada em outro lugar. A gente cansou de ver isso na história, né? E os municípios a mesma coisa, né? Ah, não, instala sua empresa aqui que eu te reduzo o seu imposto, em vez de você instalar sua empresa lá no outro município. Todos os estados têm esse problema. Então estado contra estado, município contra município, virou uma bagunça. E as empresas vão acompanhando, né? Tentando pegar esses benefícios. Então virou uma loucura, né? Então eles tentam simplificar isso, porque aí tem esse problema, né? Para quem é empresário sabe. O problema que tem, você tem que ter um monte de contador, tem que ter advogado para ficar vendo se você pode fazer, se não pode. Tem aqueles que querem achar uma brecha para pagar menos imposto, né? E agora na reforma ficou famoso aí, né? Esses absurdos que tem, né? O bombom lá, que estão dando de exemplo, né? O bombom pagava imposto, mas se ele for waffle, não paga. Então, o mesmo bombom, só deram o nome de waffle, botou uma embalagem diferente, mas o produto é o mesmo, passou a não pagar imposto. Então a gente foi criando ao longo do tempo essa coxa de retalhos, e fica muito complicado para quem quer empreender, né? Pra quem quer, primeiro, como é que eu vou pagar imposto? Eu preciso primeiro ter uma estrutura de gente me assessorando para eu não tomar uma multa, né? Não criar um problema fiscal na minha empresa. As empresas maiores têm um batalhão de gente para tentar ficar ali brigando na justiça para ele pagar menos imposto. Então isso, na realidade, é um custo para a economia, né? É um custo e um peso para as empresas se organizarem e se tornarem competitivas. E aí isso acaba gerando um monte de distorções, inclusive concorrência desleal, né? Empresas que conseguem essas brechas têm uma condição muito melhor para competir do que as outras. Então, isso acaba gerando um problema na economia do problema que eu sempre falo da concentração, né? Quanto maior você você tem não só poder de mercado, poder econômico, mas você tem o poder também, né? Primeiro, técnico e tecnocrata, né? De contratar, e burocrático, porque você tem uma estrutura maior, você consegue ter mais mentes ali, né? Mais bem pagas, tentando achar essas brechas. E aí você vai achar muito mais brechas do que as empresas menores, você vai aumentar ainda mais o seu poder de mercado, tá? Além, obviamente, do que não poderia, né? Você tem poder de lobby, você influencia lá na Receita, você influencia os polícias, você acaba tendo todas as benesses do Estado. Então, quanto mais concentração de riqueza, mais o Estado trabalha a favor de quem é mais rico. É isso que acontece, tá? Então, o pequeno, médio empresário, as grandes empresas sérias, elas estão achando ótimo isso aí, né? Quem não quer simplificar o negócio? Todo mundo quer simplificar. O grande problema é os estados e os municípios abrirem mão, né? Porque um vai perder, o outro vai perder mais, o outro vai ganhar. Então, nunca deu certo por causa disso. Então, é até um milagre, tá? Eu tô achando esse negócio ter sido aprovado agora tão rapidamente aí, essa reforma aí. Mas é porque eles ainda vão emendar. Mas como foi
o todo, não tem como você ser contra. Vai simplificar, vai criar um imposto de valor agregado. Esse imposto de valor agregado, uma parte vai ser do Estado, dos estados e municípios, e o outro vai ser da federação. Depois eles vão regular isso por lei complementares. Aquele problema também de você paga imposto no destino ou na origem. Não é na origem. Então se eu fabriquei aqui em São Paulo, eu pago o imposto. O imposto é recolhido aqui, interessa se eu vendi lá para São Luís, no Maranhão. Ou seja, o dinheiro lá que foi gerado na economia e consumiu esse produto não arrecadou imposto nenhum. Quem arrecadou foi eu que fabriquei. Então, também tinha, né? Ou seja, todos os problemas possíveis você podia ver. Hoje, nessa reforma, não, vai pagar no destino, né? E não na origem. Então, isso vai facilitar bastante a coisa. E tudo isso que eu falei que vai agregar vai ter uma alíquota única de 25%. E aí o que vem bom nisso? Que aí vem um pouquinho mais de justiça tributária, né? 25% alíquota única. 60% de redução para alguns, né? Alguns segmentos. Transporte público, remédio, saúde, educação, produtos agropecuários, alimento, higiene pessoal. Vai ter uma carga menor de 60%, né? Arte, cultura. Tem como ser contra isso? Não tem. Né? Quem é contra tem que me explicar por que é contra. Vai zerar, né, tributos sobre remédios para quem tem câncer, equipamentos de acessibilidade para quem tem algum tipo de deficiência, né? Posto zero para saúde feminina, saúde menstrual, absorventes, que, né, pouco tempo atrás teve gente que teve capacidade de não aceitar isso, sendo que a imensa maioria das mulheres brasileiras, né, passam, eu diria até por essa, não é uma dificuldade, é um constrangimento, né? A pessoa não tem dinheiro nem para comer, então a maioria das mulheres não tem dinheiro para itens básicos, né, de higiene pessoal. Isso eu acho até uma crueldade nunca terem olhado isso atentamente, até porque não era muito dinheiro. Se não me engano, há um tempo atrás aqui era tipo um programa de 250 milhões de reais. 250 milhões de reais. A gente vê os políticos desperdiçando, não é nada, né, para você minimizar esse sofrimento das mulheres aí de baixa renda. Então, vai zerar o imposto, tá? Tudo que estiver ligado aí à saúde menstrual, né? Tem como ser contra isso? Se alguém for contra, me explica o motivo que é contra, né? Cesta básica, vamos criar uma cesta básica universal e vai zerar o imposto dessa cesta. Ainda está em discussão porque qual vai ser essa cesta? Quais serão os produtos, né? Mas, de qualquer modo, vai zerar, né, o imposto de vários itens dessa do que seria uma cesta, né? A cesta básica universal vai ser zerada, mas vai ter uma outra cesta. E aí os outros produtos que não tiver zerado vai ter uma redução de 50%. Tem como ser contra isso? Não tem como ser contra isso. Por quê? Eu compro uma cesta básica aqui e pago imposto. Não dói nada, assim. Não faz diferença. Se dobrar o preço da cesta básica de imposto, eu não vou deixar de comer. Não vai fazer diferença para mim. E para a maioria de vocês que estão me escutando aqui, não vai fazer diferença. Mas para uma pessoa que ganha um salário mínimo, faz toda a diferença. Aí está entre ele comer ou não. Está entre ele comer carne e não comer carne. Está entre ele trocar carne vermelha por carne de frango. Está entre ele trocar carne de frango por ovo. Então faz toda a diferença. Tributos sobre alimentos básicos, né? Então não tem como ser contra isso, tá? Aqui tem aquele negócio, a discussão sempre foi, né, que inclusive é dos liberais, o negócio do imposto negativo, né? Vai ter o tal do cashback para quem a população de baixa renda vai ter o retorno do imposto, né? Que seria o conceito lá do imposto negativo, tá? Vai aumentar os tributos sobre cigarros e bebidas. Tem como ser contra isso? Nem quem bebe, eu acho que pode ser contra, né? Até porque é uma política de saúde pública, não é só uma política tributária, né? Então, é um desincentivo, sob o ponto de vista econômico, que a pessoa fume ou que a pessoa beba demais. Mas, o pessoalzinho que está aqui na baladinha, né? Não vai fazer diferença, né? Vou deixar de beber. Tá, você não vai deixar de beber, mas você vai pagar mais imposto. Tem como ser contra isso também? Não sei. E o tal do IPVA, todo mundo paga IPVA, né? Então, se você compra a sua motinha aí para empreender, você está pagando imposto para ter sua moto. Por que diabos alguém tem um jato e tem um iate e não paga imposto? Nunca fez sentido isso. Agora vai fazer. Quem tem jatinho e iate vai pagar imposto, né? Tem como ser contra isso? Não tem como ser contra isso. Então, assim,
É óbvio que ainda vão fazer os ajustes, né? Esses detalhes vão ser regulados por leis complementares, né? Vai ser implementado a longo prazo. É, mas, digamos assim, o esqueleto, a espinha dorsal foi aprovada. Eu eu não olhei em detalhe, né? Confesso que não peguei o negócio e olhei em detalhe, mas o que eu vi, o que eu já li, né? A espinha dorsal dessa reforma tributária, não tem como eu ser contra ali. Tem um outro item que pode ser questionado, mas passar 2 horas aqui no podcast falando sobre isso. Então, sua pergunta foi: o que você acha? Eu acho excelente. Tem quem perde, reforma tributária tem quem perde? Tem. Tem quem perde, tem quem ganha. Não tem como, se todo mundo ganhar, não muda nada. Na verdade, se todo mundo ganhar, muda para pior, para a população em si não vai melhorar nada. Então, não tem como ser contra, eu não sou contra. Pelo menos a espinha dorsal aí, a grande maioria do que foi aprovado, não tem como ser contra, eu sou a favor. Ok? Quem tiver uma opinião diferente é só colocar aqui nos comentários, mas, como sempre, embasado, né, com argumentos, né, não é só ficar xingando, seu comunista, não sei o quê. Isso não é argumento, tá? Se a pessoa tiver com o cérebro reduzido a isso, nem faça os comentários. É óbvio que a opinião contrária, como eu sempre digo, eu não sei tudo. Tento me informar, tento estudar, mas não sei tudo. Estou errado em vários momentos. E admito quando estou errado em vários momentos, quando eu vejo um argumento, realmente um argumento embasado, né, que coloque em xeque a minha posição. Então, se alguém quiser colocar, eu leio, tá? Os argumentos que vocês coloquem aqui, que eu vejo que, primeiro, são educados, né, são embasados, realmente é um debate de ideias, eu leio. Isso aí, a grande maioria que só, né, não leio, até porque eu não tenho tempo para isso, tá ok? Isso faz mal, né? A gente ficar lendo esse tipo de agressão, ataques, não faz bem para ninguém, muito menos para quem está lendo e sendo atacado. Então eu nem leio. Agora, quando eu vejo que tem um pouquinho de embasamento, eu leio. Faço questão de ler. Coloquem aqui que eu sempre aprendo. Como diz, todo mundo aprende. Eu, quando era professor, sempre falava para os alunos, eu aprendo, quando vocês têm dúvida, eu respondo, né? E a gente evolui aqui no debate, e eu aprendo também, obviamente. Como diria Sócrates, tudo que sei é que nada sei. Conhece-te a ti mesmo, ou seja, conheça a sua própria ignorância. Vamos aqui à próxima pergunta. Divaguei demais também, de novo, né, pessoal? Vamos lá. Para a próxima pergunta. Fala, professor Cobori, tudo bem? Aqui é o Edmar de Chapecó, Santa Catarina. Primeiro, agradecer pelo trabalho que o senhor faz no dia a dia aí, ajudando a gente a tirar essas dúvidas aí tão difíceis, né? Eu estou fazendo análise aqui de alguns índices e queria ver se o senhor consegue me ajudar a tirar uma dúvida. Desde janeiro de 97, o CDI rendeu 2.807%, o Ibovespa 1.559% no mesmo período, e o S&P 500 deu 2.607% nesse mesmo período aí de quase 26 anos, né? Isso quer dizer que o CDI rendeu mais que o Ibovespa, mais que o S&P 500 e muito mais do que o próprio IPCA, que ficou bem abaixo disso, né? Então isso quer dizer que o CDI no Brasil tende a ser um índice melhor do que correr risco, né? Melhor do que investir em ações, ou o senhor apostaria no stock picking, né? Em escolher boas ações para superar o CDI? Vamos lá, Edmar de Chapecó. Vou até responder rápido isso aqui. Por isso a crítica sempre dura e contundente à taxa de juros. CDI é taxa de juros, taxa básica de juros, tá? Na realidade, é o certificado de depósito interbancário que está lastreado em taxa Selic. Por quê? Eu já expliquei aqui também como que se forma a taxa CDI e, obviamente, ela é formada com base na taxa Selic. Já expliquei o mecanismo todo do mercado interbancário. Procurem aqui nos podcasts que tem esse assunto. Não vou entrar muito na lógica disso, mas o CDI ganhou do Ibovespa, que é o nosso mercado de ações, e ganhou do Standard Poor's 500, que é o mercado de ações americano. Ganhou nesse período que você falou aí. E ganha em vários períodos que você tira. Quando as pessoas querem te vender o inverso, é só ele mudar o período, né? Como a gente diz, estatística é só você torcer os números você torturar os números que ele te entrega, né? Então, a pessoa não pega de 26, pega de 20, vai dar outro resultado, né? Ele quer que dê um resultado diferente, que as ações ganharam do CDI. Ele vai lá, escolhe o período e vai dar. Mas a história nos mostra que o CDI tem ganhado. Qual empresa que vocês acham? Empresa bem estruturada, obviamente empresa de alto crescimento, tecnologia, uma empresa nova que está ganhando mercado,
tem retornos maiores, mas também tem um risco muito maior. Mas qual empresa que tem risco maior que a taxa livre de risco, CDI, Selic, taxa livre de risco, qual empresa que vocês acham nos últimos 2 anos que conseguiu fazer, nos 2 anos, mais de 13% ao ano de retorno? Ter dado mais de 13% ao ano de retorno? Dificilmente vocês vão achar. A grande maioria não deu. O que isso quer dizer? Que é muito melhor você deixar o dinheiro em dívida pública. Risco zero. Já expliquei também que é risco zero, risco de crédito, né? Já expliquei por que a taxa é considerado o ativo livre de risco, que vocês aprendem na teoria. Porque não tem risco, porque é o Estado que imprime dinheiro. E ele vai te pagar sempre. Obviamente tem o calote, que eu já expliquei aqui também, via inflação, né? Pode te pagar, mas se tiver muita inflação, te pagou menos. Né? Te pagou lá R$100, que não vale mais R$100. Mas todos os outros ativos vão ter esse mesmo problema na economia. Então, por isso, a crítica contundente. Quando você tem uma taxa básica de juros na economia muito alta, você está desincentivando qualquer tipo de investimento que não seja a própria dívida pública, a própria taxa básica de juros. Então, você está matando a sua economia. Eu já até falei aqui que o Joseph Stiglitz, o prêmio Nobel, teve no Brasil há pouco tempo atrás, e ele mesmo falou, eu não consigo entender quem que é o doido, né, que fica praticando uma política para matar a sua própria economia. Isso está matando a nossa economia já há 2 anos. Existe essa crítica e a minha é contundente. Está errado. Né? Você mata as empresas, você tira a capacidade da economia de crescer, você mata o investimento, as empresas não investem em oferta. Se não investem em oferta, vai só agravar o problema da inflação. Você tira toda a demanda, se não tem demanda, nenhuma empresa vai aumentar a produção para vender, porque não consegue vender nem o que tem, vai aumentar a produção para quê? Então tem, assim, não tem explicação, tá, para essa taxa de juros. Quando eu comecei a falar, todo mundo me criticava. Agora que tem, né, o pessoal da Faria Lima fala, um monte de empresário está falando, né, um monte de liberal agora começou a criticar, todo mundo acha normal. Né? Mas lá atrás, você criticava, o nego achava que você não tinha razão, você não tinha argumentos, né? Mas os argumentos mudaram, continuam os mesmos. A nossa taxa real de juros está só subindo. Está só subindo. A taxa básica estacionou, mas a inflação está caindo. Se a inflação está caindo, né? Você pega sempre a inflação, está caindo, é sinal que a taxa real está subindo. Não faz o menor sentido. E é por isso que, viu, Edmar? É por isso que o CDI está sempre ganhando, né, dos investimentos de risco. Com o CDI ganhando investimento de risco, quem é que vai investir em atividade produtiva? Quem é? Ninguém. Então você está criando, né, uma cultura de rentismo em que as pessoas não precisam correr risco, não precisam produzir para ganhar dinheiro. É simplesmente isso, né? Então, não faz sentido, tá? E você está certo, o CDI, é muito difícil alguém bater o CDI, ainda mais com o CDI nessas alturas aí. Tá, ok? Até em países desenvolvidos que a taxa básica de juros é baixa, já é baixa para incentivar as pessoas a investirem, as pessoas não investem. Imagina se a taxa de juros é 13 ponto tantos por cento. Vai investir mesmo, né? Para que você vai tirar o seu dinheiro de lá? Se você está lá deitado, assistindo televisão, comendo pipoca e está ganhando mais de 13% ao ano. Né? Você tem 1 milhão, você ganha 130 mil por ano. Você tem 10 milhões, você ganha 1 milhão e 300 por ano comendo pipoca e assistindo televisão. Então, quem você vai querer investir, correr risco? Não vai. Então, essa é a minha crítica. Foi rápida, né? Mas acho que é bem didático também, né? Essa resposta dessa pergunta, tá ok? Vamos aqui, então, à próxima e última pergunta. Boa noite, professor José Cobori. Aqui quem fala é Gustavo. Eu falo diretamente aqui da cidade de São Paulo. E mais uma vez passando aqui, professor, para agradecer o conteúdo que o senhor disponibiliza para a gente, né? Por mais que a gente tenha muitas informações na internet, às vezes são raros momentos que a gente encontra um conteúdo de qualidade como o que o senhor disponibiliza para a gente, né? Mas, enfim, a dúvida que eu tenho aqui hoje, professor, é em respeito à precificação de ativos imobilizados, né? No caso dos imóveis, terrenos e afins. Porque você comentou e comenta em alguns vídeos sobre as técnicas de valuation, que a gente traz a valor presente todo o resultado operacional que uma empresa pode gerar. E comenta também sobre o fato de que muitas das empresas, muitas das vezes, nem tem o imóvel que ela opera, e sim aluga ele para utilizá-lo.
Mas eu fiquei pensando, como que é feita a precificação desse imóvel? Quanto vale o imóvel, esse terreno? Já que não necessariamente ele vai ter um potencial de de gerar caixa operacional. Então, se puder me dar uma ajuda, um norte sobre isso, seria de muita ajuda. Então, muito obrigado aí, professor. Bem, vamos lá, Gustavo. Essa é uma dúvida comum dos imóveis, como de qualquer outra coisa, né? Que vocês sempre têm essa dúvida. Vou explicar de forma simples. As pessoas têm dúvida do que é o ativo e do que é o operacional, né? O que é patrimonial e o que é operacional. O patrimônio da empresa, o ativo da empresa, é ativo, é valor de mercado, né? Valor de mercado é o quê? Isso aqui é um ativo da minha empresa, esse microfone. Quanto custou? X reais. Quanto custa agora usado? X reais menos a desvalorização dele no mercado. Esse é o valor dele. As pessoas confundem porque você utiliza os ativos para gerar caixa, né? Então, um exemplo que eu dei, acho que foi no episódio passado que eu falei do imóvel, a sua empresa tem uma base de ativos, né? Lá dentro tem imobilizado. Então tem lá o imóvel da empresa, se for próprio, né? Se estiver na empresa, que eu já falei que não faz sentido, mas se estiver lá, tem um imóvel da empresa, eventualmente ela pode ter um terreno, tem a frota de carros, né? Tem os bens de capital, se for uma indústria, tem o maquinário, os equipamentos, aquilo são ativos, foram comprados lá no mercado por um valor X, tá lá, bem de capital, CAPEX, né? Investiu lá, tá lá, tá? Para que você investiu nesse ativo? Para gerar caixa, para fabricar o seu produto, para vender, fazer um monte de coisa. Para que está lá o imóvel? Para abrigar sua indústria, os escritórios, a administração, faz parte ali do custo fixo da empresa. Então, você precisa desses ativos para gerar caixa. Então, o valor operacional da empresa é o quanto você consegue gerar de caixa com essa base de ativos. Okay? Que não tem nada a ver com o valor do ativo. É exatamente o exemplo do imóvel. Você não precisa ter o imóvel para gerar caixa. Você pode alugar o imóvel. Assim como outros ativos. Eu acabei de falar aqui de carros. Tem empresa que não tem carro. Ela aluga uma frota lá da locadora de carro. Ela não compra carro. Ela aluga a frota. Por quê? Não precisa. Para que ela vai imobilizar dinheiro em carro se o negócio dela não é carro, né? Para que ela vai imobilizar dinheiro em imóvel se ela não é uma empresa do mercado imobiliário? Então, tudo que você puder alugar para você gerar o caixa, concorda? O mesmo caixa você vai gerar se o carro for comprado ou for alugado. O mesmo caixa você vai gerar se o seu imóvel for comprado ou alugado. Então, para que você vai comprar? Você vai imobilizar dinheiro. Você tem outros projetos na empresa que fazem parte ali do negócio da empresa, que a gente chama do core business da empresa, é esse. Esse dinheiro meu tem que ser investido nisso, né? Para que eu vou imobilizar dinheiro em ativos que não faz parte, né, da capacidade que a empresa tem de gerar ou não caixa? Então, nesse exemplo simples que eu dei, né? Eu preciso do imóvel para gerar caixa? Não, eu preciso ter ele porque eu preciso ter o meu pessoal lá do escritório. Se eu for uma indústria, né, tem que estar lá o galpão da indústria, eu preciso. Mas eu preciso comprar? Não. Tanto que esses fundos imobiliários de galpão logístico é exatamente isso, né? Ele aluga para as empresas. Para que a empresa vai alugar e comprar um imóvel daquele? Como eu disse no exemplo aqui das operações de M&A que a gente participou, né? Que a gente coordenou. Não faz sentido. Você tem um dinheiro, você descobriu que aquele setor, aquela indústria vai crescer. Aí sua tese de investimento vou investir em educação, vou comprar faculdades. Você está comprando negócio educação. Você não está comprando imóvel. Então você vai lá comprar a universidade, você quer comprar um negócio, educação, que gera caixa. Não faz sentido você comprar o imóvel. Então, nessas operações, a gente não compra o imóvel. A gente vai lá e fala, não, eu quero comprar a operação, inclusive o imóvel pode ficar com você. Você me aluga, a gente faz um contrato a longo prazo, de 20, 30 anos, né, até porque eu não posso correr o risco de, né, por menos, aí você vai lá e me despeja do imóvel. Então, tem um bem bolado ali, um bem combinado. O imóvel fica com você, eu te pago o aluguel, né, te pago o aluguel aqui durante 30 anos, a gente faz um contratinho bem amarrado. Para mim é melhor. Eu acho que eu até dei o exemplo, né? Eu quero comprar essa faculdade. Ela vale, o negócio, a educação, a capacidade que esse negócio tem de gerar caixa, feita essa conta que você falou, trazendo ela, por exemplo, vale 100 milhões. Ah, mas o campus lá, os imóveis dele, vale 100 milhões também. Se eu for comprar tudo, eu tenho que desembolsar 200. Mas eu não quero, eu quero comprar educação. Então eu quero desembolsar só 100. Até porque com esses outros 100 aqui, eu posso comprar outra faculdade. Então, com 200 eu compro 2 faculdades. Se o cara me obrigar a comprar o imóvel, com 200 eu vou comprar só uma. Vou ter que comprar o imóvel dele. Até falei que a operação dos primeiros fundos imobiliários do Brasil, a gente fez foi com isso, tá? Ah, eu só vendo se for tudo. Eu falei, não, eu só compro se for só educação.
chegou num ponto ali que não tinha mais, não sei o quê. Falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos estruturar aqui um fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário topa comprar esse imóvel, porque o negócio dele é imobiliário, compra esse imóvel de você, estou dando um exemplo de números, tá? Por 100 e me aluga. Então entrou um terceiro nesse negócio aqui, ajudou a estruturar o negócio. Os cachorros estavam latindo. Então entrou um terceiro aqui nesse negócio. Éramos só 2, comprador e vendedor. Entrou um fundo, comprou o imóvel dele. Eu gastei 100, o fundo gastou 100. O fundo me aluga o imóvel. Você recebeu os seus 100 que você queria do imóvel. Do fundo, recebeu os 100 que você queria da educação do meu fundo de private equity aqui, que tem essa tese de investimento. Fechou o negócio, tá? Então, qual que é a lógica disso? Porque eu, na minha tese, chutar número, tá? Eu, na minha tese, o segmento de educação, vou investir no segmento de educação porque vai me dar um retorno de 20% ao ano. O mercado imobiliário dá um retorno de 10% ao ano. Eu quero um negócio de educação, né? Quero comprar 2 negócios de 100 que me dá 20 do que comprar um negócio só, né, que vai me dar 20 e a parte imobiliária vai me dar 10. Não faz sentido, tá? Então, é dentro dessa lógica. Então, você está confundindo. Ativo da empresa é uma coisa, não tem nada a ver com o que você misturou os 2 conceitos, né? Que é comum, tá? Todo mundo mistura esses 2 conceitos. Fala, vou vender minha empresa e os meus ativos. Os seus ativos que geram caixa, né? Se não tivesse os ativos, não gerava caixa. E nesse caso do imóvel, esse exemplo simples, né? Inclusive, as empresas hoje já fazem isso antes de uma operação, né? Tira o imóvel para uma holding familiar ou uma holding de participações da própria empresa, ou dos acionistas da empresa, e essa holding aluga o imóvel para a empresa. Por quê? Os bancos fizeram isso eu acho que era bem jovem, na época era até bancária, uns 35 anos atrás, os bancos, por incrível que pareça, as agências eram dos bancos, né? Os imóveis. O que os bancos fizeram? Começaram a vender. Por quê? Para ele ter um imóvel de 10 milhões, se ele pode alugar aquilo por 0,5% ao mês, faz sentido? Ele vende aqueles 10 milhões e empresta para você no cheque especial a 10% ao mês. Então, ao cuja oportunidade. Para que está com aquele dinheiro imobilizado em imóvel? Né? Se ele pode alugar o imóvel por 0,5% ao mês. E aqui, emprestando esse dinheiro para você, ganha 10% ao mês no cheque especial. Então, é até uma conta, né, bem simples, mas que lá no passado, inclusive, os bancos tinham isso. O Banco Brasil fez um fundo imobiliário há pouco tempo, né? Vendeu as 3 sedes do Banco Brasil lá em Brasília, montou um fundo imobiliário e tirou. O imóvel era do banco, por incrível que pareça, né? Um monte de milhões de reais empatado lá em imóvel, sendo que o banco vende dinheiro, né? Para que ele tem imóvel próprio. Tá ok? Então essa é a lógica. Deu uma devagada aqui, o episódio hoje ficou aqui quase do tamanho dos primeiros, né? Quase 1 hora. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando novamente, imersão presencial em fusões e aquisições M&A aqui em São Paulo, tá? De 7, 8, 9 e 10 de setembro. Quinta, sexta e sábado, dia todo, domingo, dia 10 até o meio-dia. Conteúdo o tempo todo, material didático real, né, dos estudos de casos reais. A parte teórica, o material didático que eu desenvolvi, eu fui professor de finanças do IBMEC e dei essa disciplina por 10 anos. Então, esse material didático, da parte do arcabouço teórico também é disso aí, mas a parte dos exercícios, tudo que a gente faz é tudo de casos reais, né, que aconteceram e que eu participei. Planilhas de valuation também, planilhas de valuation reais, obviamente, retirado, né, os dados e o nome das empresas que estavam nas planilhas para a gente poder reutilizar. Se bem que a gente constrói as planilhas em cada caso, tá? Mas é uma base para a gente partir ali. Okay? Então, tudo, esse material todo real, né? Então, e fora os momentos do conteúdo da própria aula, os almoços de coffee breaks, né? É um momento que a gente troca experiências aí, bate papo, conta piada, esse tipo de coisa. Tá joia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas em 40 segundos e 1 minuto. Quem não é inscrito no canal, se inscreva e faça aqui abaixo os seus comentários. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.